pela internet, pelo Facebook na época. E daí eles começaram a conversar, ela foi encontrar ele em Nova Mamoré. E daí dessa conversa que eles decidiram ter um relacionamento e foram morar juntos, se casaram. Os sinais que ele dava é que ele era agressivo na forma de falar, na forma de agir, por exemplo, se tivesse algo tivesse dado errado, se estivesse muito nervoso, quebrava as coisas, esmurrava as coisas, só que nunca chegou ao ponto de agredir fisicamente a minha mãe, até onde nós sabemos. Olha, quando eu comecei a perceber, não tem isso, né? A gente não via essa maldade. Eu não via essa maldade, a minha família, infelizmente, não via essa maldade. Porque, igual eu disse, a gente espera que aconteça com outra pessoa, né? Isso é caso de televisão, principalmente para minha família, para mim, né? Então, isso é caso de televisão pra gente. Não é algo que nós esperávamos, imaginávamos que ia acontecer com a gente. Então, não tem essa visão, assim, entendeu? De que vai chegar a acontecer isso, de que vai chegar a esse ponto. Jamais. Então, eu já cheguei a perguntar para minha mãe se a forma que eles estavam vivendo, né, igual eu disse, não teve agressão física, mas era muita agressão verbal. Muita agressão verbal, às vezes a psicológica entrava no meio. Então, eu já cheguei a perguntar para ela: mãe, tá dando para viver? Se não estiver dando para viver, separa. Não adianta a gente insistir em algo. E a resposta dela era que ele sempre falava que ia mudar, que ia buscar melhorar, que ia tentar fazer diferente, mas não foi isso que aconteceu. Nunca teve esses episódios assim de... Igual eu falei, a gente nunca percebeu isso, né? Acho que pode ser até um pouco de inocência, né? Da minha família. Pode ser até um pouco de inocência nossa de não ver essa malícia no ser humano. A minha mãe faleceu no dia 11 de setembro de 2021. Foi no período da tarde, não me recordo muito bem a hora. Eu estava na minha casa, mais o meu esposo, e recebo uma ligação da minha tia falando que a polícia tinha entrado em contato com ela, que aparentemente minha mãe tinha sofrido um roubo, né? Que a caminhonete estava no meio do mato, mas não tinha encontrado ninguém. Até que, passado poucas horas, não foi isso que aconteceu. Eu recebi a ligação de um policial de Guajará-Mirim, alegando que a minha mãe havia sido morta a tiros, com 3 tiros na cabeça. E nisso, meu mundo caiu. Passado 40 dias, com a investigação da polícia, a gente descobriu que ele tinha planejado a morte dela. Segundo ele disse que fez isso para poder ficar com os bens, né, com os bens materiais, porque tudo era no nome da minha mãe, tudo pertencia a ela. A minha mãe, ela era uma pessoa extraordinária. Minha mãe, ela era uma mulher incrível, de fibra, ela era trabalhadora, batalhadora. A dor de perder uma mãe assassinada, morta, não tem como explicar, né? Não tem palavras que dê pra gente sentir. A gente só sente. Mas eu acho que o sentimento principal que fica é a revolta, né? Porque não foi um acaso, não foi uma doença, não foi um acidente, foi alguém que tirou, né? E o pior de tudo é que é a pessoa que ela dormia toda noite. Qualquer sinal de agressão, né? Seja agressão psicológica, a ignorância demais não é normal, a agressividade demais nesses atos de, por exemplo, sair quebrando tudo, isso não é normal. Então, sai fora, não compensa pagar para ver. Quando a minha mãe morreu uma parte minha, uma parte das minhas irmãs, da minha avó, da minha família, das pessoas que gostavam dela. Então, eles não matou só a minha mãe, matou uma parte nossa também. Me tornar mãe, né, a minha filha tem 1 mês que nasceu, mas a falta da minha mãe foi no dia que eu descobri a gravidez, né? Ela seria a primeira pessoa que eu queria ligar para contar, a primeira pessoa que eu queria que comemorasse junto comigo. Então, ela faz uma falta assim
gigantesca, né? Eu desde a morte dela eu sempre senti muita falta dela, mas na gravidez assim foi que eu senti o quanto que eu precisava dela ali comigo, né? Que uma gravidez, querendo ou não é fácil, uma gravidez foi uma gravidez de risco, uma gravidez muito conturbada. Então, nos mínimos detalhes, eu senti a falta dela. O que eu desejo para minha filha é que Deus livre ela, o caminho dela, desse tipo de gente. E com toda certeza vou aconselhar ela, quando ela crescer, que ela for se relacionar com alguém, quando ela se tornar uma mulher. Vou estar atenta, sim, a todos os sinais, a todos os detalhes e vou aconselhar ela sem sombra de dúvidas, né? Que não é normal ser maltratada, né? E qualquer sinônimo de agressividade pode, sim, tirar a vida.